Aqui estou gravando o vídeo de noite de Volta Redonda. Meu nome é Gabriela, eu sou palestrante espírita já há uns 2 anos. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da Cláudia, que trabalha no Centro Espírita Zirco Horta, em Barra Mansa. E é novidade para mim, eu nunca fiz isso antes, então vocês me desculpem, talvez é a falta de habilidade em produzir aí essa palestra, que vai ser curta, né? Mas que eu espero que nesse momento em que a gente está em casa, está podendo refletir um pouco sobre as nossas vidas, a gente consiga trazer algum aprendizado com essas palavras. O tema de hoje é pedir e obterei. É um tema forte, né? Pedir e obterei. Não é uma pergunta, não é uma condicionante, é uma afirmativa em que Jesus trouxe pra gente, dentro de um contexto histórico, essa colocação: pedir e obterei. Isso está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também. Está aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pedi e obterei. E aí é um livro de 28 capítulos, então a gente imagina que esse é o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, se a gente for olhar no detalhe dentro do Evangelho, pedir e obterei, ele é um estudo sistematizado e pode ser considerado talvez o último capítulo de estudos, porque o capítulo 28, ele é uma coletânea de preces. Ele tem preces para todo mundo. Prece para quem já se foi, prece para quem ainda está na terra com a gente, prece para os nossos inimigos, para os enfermos, para amigos próximos, familiares. Então, essa coletânea de preces, ela compõe o capítulo 28. E no capítulo 27, a gente tem esse imperativo que eu achei muito forte. O resumo, eu estou usando um computador aqui, né? E aí eu queria trazer para vocês uma curiosidade, né? Até Haroldo Dutra coloca nas palestras dele. E geralmente quando a gente vai fechar algum ciclo, né? Fechar um estudo, fechar a faculdade, a gente fecha com chave de ouro, né? Então, falar de preces é algo muito importante. E não foi por acaso que essa coletânea de preces, ela aparece no último capítulo, e que falar de oração, falar de preces, entra ao final do estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é a Boa Nova, é o estudo da vida de Jesus, segundo a visão espírita. Então, nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar da vida de Jesus, das sementes deixadas por ele, segundo a visão espírita. E no item coletânea de preces é colocado o que é a prece. E aí a prece, ela aparece como uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação ao ser a quem se dirige. Pode ser por um pedido, um agradecimento e glorificação. A gente pode orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos, ou desencarnados, como nós chamamos na doutrina espírita. Então, o detalhe sutil dentro dessa definição que está no capítulo 27, na ação da prece, que é a transmissão de pensamento, é que mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação ao ser a quem se dirige. E aí a gente pode falar, a oração, ela é dirigida exclusivamente a Deus? E pela definição, não necessariamente. Eu não preciso me dirigir exclusivamente a Deus, exclusivamente a espíritos de cunho elevado, né? Eu não preciso. Eu posso
me colocar em oração de diferentes maneiras. E aí eu tenho um videozinho para trazer, complementando isso daí. Eu vou botar agora para vocês. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread, and the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread, eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. O vídeo da Madre Teresa, e se vocês repararam, eu peço até desculpas, porque ele é falado em inglês, ele tem a legenda em português. Vou fazer um resumo, uma síntese para quem tem alguma dificuldade ou de enxergar, enfim. Esse vídeo se passa na premiação do Prêmio Nobel. Então, Madre Teresa, ela vai receber o prêmio e ela tem os minutos de fala, né? E ela se coloca como uma pessoa que pessoalmente se acha indigna, mas que ela aprendeu muito com o serviço de servir. E ela coloca que ela foi servir, estava servindo a Jesus, encontrou uma criança com muita fome, enfim, Deus, sabe lá Deus quanto tempo a criança estava sem comer, e quando ela deu o pedaço de pão, é instintivo, quando a gente tem muita fome e a gente tem o que comer, quando a gente está faminto, a gente pega e devora, né, engole a comida, e nesse caso, a criança agiu diferente, ela começou a comer migalha por migalha, e ela se assustou, porque ela não esperava uma reação de alguém com tanto tempo com fome fosse uma reação como essa. E ela falou para a criança, come, por que você não está comendo pão? E a criança, dentro do sofrimento, a experiência de vida dela, falou, tenho medo de quando acabar esse pão eu não tenha mais o que comer. Então ela estava se deleitando, ela estava apreciando aquele gesto que Madre Teresa serviu a ela. E ela fala que o amor começa dentro de casa. E o amor, para ser amor, ele tem que doer. Nós temos que nos dedicar àqueles que nós amamos. Nós temos que valorizar. Talvez a gente não encontre no nosso meio alguém que precise de pão, de comida. Não encontre alguém como ela encontrou, passando fome há tantos dias. Mas dentro de casa tem alguém que possa precisar do seu ombro, precisar ser ouvido e precisar da sua dedicação, do seu tempo. E a mensagem que ela trouxe no Prêmio Nobel da Paz é ame uns aos outros. E quando a gente olha para esse vulto tão nobre, tanta luz, e aí a gente percebe, o que Madre Teresa fez? Foi uma oração? Será que a gente pode chamar esse vídeo que ficou eternizado, porque ele foi gravado e hoje a gente pode discutir sobre ele? Então, a gente pode entender que a palavra que essa mulher
esse espírito de extrema luz trouxe para nós foi uma oração. É uma oração que, se você se emocionou ao ouvir, ela foi um pedido para o seu coração de reflexão. Que se você se emocionou, se sensibilizou a entender a situação, aquele momento vivido por ela, aquele momento real, em que ela demonstra compaixão, ela demonstra atenção, significa que essa oração alcançou o seu coração. Então a oração, ela não necessariamente precisa ser direcionada a Deus. Nós podemos direcionar através de uma conversa, através de um relacionamento, através da convivência, no trabalho. Tudo aquilo que nós falamos, entregar como uma oração. Para que no fundo, essas palavras que nós colocamos a esses corações que estão próximos de nós, esses corações que nos assistem, eles reflitam como uma oração. Que aqueça essas almas. E nesse momento em que a gente está passando, estando longe de muitos que nós amamos, alguns por escolha, né? Outros por necessidade, que a gente consiga, nas palavras, numa videochamada, numa ligação, trazer esperança, trazer reflexão para esses corações. Tem um trecho, uma passagem de Madre Teresa que faz a gente refletir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é maneiras de orar. Uma passagem em que um repórter procura ela para fazer uma entrevista e ela é requisitada mais pelos pobres, mais pelos necessitados, mas ela atende, ela aceita atender e fazer essa entrevista. E aí o repórter chega na casa de trabalho dela na hora marcada, ele prepara as coisas, uma ajudante dela recebe, ele monta os aparatos para que possa ser feita a gravação. E aí a moça pede para ele um pouco de paciência, porque a Madre Teresa está terminando a oração. E aí ela se atrasa um pouquinho, chega, uma fala mansa, carinhosa, sorridente, e ela se dirige a ele e ele fica curioso. Ele fica curioso sobre o que aquela mulher, né, tão polêmica, tão famosa, tão segura do serviço que ela tem que prestar, o que ela ora. E aí ele muda o texto e pergunta para ela, antes de começar a entrevista, eu queria saber, Madre Teresa, o que a senhora fala com Deus quando a senhora está orando? E aí Madre Teresa responde, olha, eu não falo nada, eu só escuto. É aí que ele ficou encucado mesmo, né? Nossa, que poder é esse de se comunicar com Deus? E aí ele fica curioso, mais curioso, e pergunta para ela, senhora escuta, e o que Deus fala com a senhora quando a senhora está orando? E ela responde, ele não fala nada, ele só escuta. E aí quando eu ouvi esse trecho, nessa passagem, eu fiquei encucada, não estava entendendo o significado mais profundo do que é a oração. E aí Madre Teresa queria dizer em que ela não fala nada e só escuta, assim como Deus não fala nada e só escuta, é que Deus não tem dente, ele não tem língua, ele não tem cordas vocais. Então a comunicação com Deus, a oração, ela não acontece pelos meios que nós entendemos materiais. Ela não acontece através de uma conversa franca, em que um escuta
e o outro enquanto o outro fala, e depois o outro fala e nós escutamos. Não é num cafezinho com Jesus em que vai acontecer essa comunicação, em que vai acontecer essa prece. Infelizmente, a gente pode até convidar, dificilmente alguém vai conseguir sentar à mesa com Deus para uma conversa e para abrir o seu coração. Significa que, como ele não tem dente, não tem boca, não tem cordas vocais, a comunicação com ele é diferente. Madre Teresa, ela deixa entender que ela cria uma relação com Deus. Uma relação de enxergar o mundo com o olho que ele pediu que ela enxergasse. Então, a cada momento em que ela está servindo a ele, em que ela está servindo outro alguém, ela consegue se comunicar com ele. Ela entende a mensagem dele. Ela reflete. Só existe um pré-requisito para que aconteça a oração. Um único pré-requisito. Não é o horário em que nós vamos fazer oração, não é as palavras que nós vamos colocar na oração, não é reproduzir falas, frases, não é a qualidade das concordâncias que você coloca nas palavras, não é o horário, não é o direcionamento do sol, não há nada material que nós possamos fazer para que torne a oração mais efetiva. O pré-requisito colocado para que aconteça a oração, ele se chama fé. E um exemplo para que a gente possa materializar a ideia de fé é entender a fé como internet, a internet. A internet, se você quiser procurar agora como plantar bananeira, seja ela literal ou não, você pesquisar na internet, você consegue. Olha, eu quero aprender a fazer comida japonesa. Você consegue achar na internet orientações de como fazer. Se você estiver em casa e precisar pedir ou fazer uma aula de outra língua, outro idioma, fazer uma aula de alguma ferramenta nova que foi lançada, você consegue. Então, há à disposição um conteúdo quase inacabado, um conteúdo extenso, extremamente extenso na internet. Agora, se você precisa de algo e esse conteúdo está à disposição, se a sua conexão falha, significa que esse conteúdo acabou, sumiu da internet. Qualquer livro que você gostaria de ler, qualquer vídeo, qualquer música que você gostaria de usar, acabou, porque a sua comunicação falhou, porque a sua conexão com esse conteúdo vasto, esse conteúdo amplo acabou. Significa que não tem mais o conteúdo? Na verdade, significa que o meio que você usou para alcançar esse conteúdo, ele falhou. O meio que você usou para que acontecesse essa busca da informação, essa busca do conhecimento, ele falhou. A sua necessidade é real, ela existe. Só que a disponibilidade dessa informação, desse conhecimento, ela existe também. Não é porque a conexão muitas vezes está falha, ela não está completa, significa dizer que a informação acabou. E Deus é assim. A gente pode imaginar dentro dos nossos olhos materiais Deus como um oceano. Pensa que você está na beira da praia agora. Não está tão quente, está um clima ameno, a areia está gostosa, está morninha, e você vê aquele mar se perder no horizonte. E você imagina que essa água é doce. Você veio de uma caminhada longa, os pés feridos de cansaço, caminhos
que você teve que percorrer e você está sedento. A água, ela está lá. E você sabe que você tem mais caminhos a percorrer. Você tem mais estrada a seguir. E você se deleitou ao mar. Esse mar de água doce, esse mar tranquilo, nessa condição, que te traz paz, que te traz tranquilidade. E aí você consegue beber um pouco de água, só que o seu caminho não parou ali. Você tem mais estradas a seguir. Então, quando você vai a essa fonte inesgotável de água à disposição, você pode ir sem nada, você pode se deleitar naquele momento, saciar a sua sede e depois seguir o caminho. Mas você pode levar uma garrafinha de água, sem propaganda, né? Levar uma garrafa de água e aí percorrer o caminho, seguir o caminho, abastecido dessa fé, abastecido desse Deus. Tem gente que é mais esperta, já vai com um caminhão-pipa, já enche, já segue o caminho. Então Deus está à nossa disposição. O amor que Ele nos coloca está à nossa disposição sempre. Ele não desiste de nós. Só que a nossa conexão é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade nos conectar com Ele e enxergar as mensagens que Ele nos manda. Porque Deus é Deus. Ele não precisa falar da maneira clara para que nós possamos entender. Porque se a gente pergunta, Ele responde da maneira que a gente espera, Ele está sendo humano. Ele está sendo muito mortal. Então, geralmente, as mensagens trazidas por Ele, os sinais colocados na nossa vida, são sutis. São sinais sutis. É um outdoor, é uma palavra de um amigo que muitas vezes não vem. Você se coloca a sua situação de dor, de sofrimento, e o amigo, em vez de bater no seu ombro, fala: meu amigo. Ele te puxa a orelha, te fala: não, eu te conheço. Eu sei como é você. Tem muita responsabilidade do mundo nisso tudo, sim, mas o seu papel na sua vida, meu amigo, é sua responsabilidade. Então, Ele sempre nos surpreende, porque Ele é Deus. Há algo maior, e se a gente pode prever Deus, Ele deixa de ser Deus. Então, muitas vezes, a situação que é colocada nas nossas vidas, ela é imprevisível. Olha o que aconteceu com o mundo hoje, o que acontece na atualidade, nesse ano de 2020. Imprevisível, que mostra a grandeza, que mostra a sabedoria da lição que a gente acha que está aprendida. E aí vem Ele e fala: não, tem muito a aprender, tem muita coisa a servir e a fazer. Então Ele sempre nos surpreende. E aí o único pedido, a única colocação que é imposta para que a nossa comunicação, a escuta de Deus, a nossa conversa com Ele seja efetiva, é a fé, é a reflexão, é quando o nosso coração se acalma e a gente respira e a gente para ouvir o que Ele tem a dizer. Não com os dentes, a boca, o nosso sistema de fala material, mas através dessas mensagens sutis e delicadas. Porque Deus, Ele não é falastrão. Você imagina Moisés, quase 2000 anos antes de Jesus, quase 2000 anos antes, deixou a mensagem. Imagina a expectativa criada na humanidade até a vinda de Jesus. Nós esperávamos, há 2000 anos atrás, algo mágico, algo surpreendente. Por quê? Porque o simples não nos agrada, a gente quer algo maior.
E aí chega o menino que nasce num lugar pobre, filho de gente pobre, humilde, que fala aqueles mais necessitados, que fala as minorias, que fala aqueles que são estigmatizados pela sociedade tradicional. E ele, com uma fala mansa, não tem nada de místico. Teve milagres, hoje, muitos milagres explicados pela ciência, muitos e muitos outros ainda de desconhecimento da humanidade, mas com uma mensagem que veio romper com aquilo que era padrão. Foi essa a missão de Jesus: ser sutil, ser amoroso a todo tempo, ser cuidadoso a todo tempo, ser atencioso, nos chamar à realidade, principalmente das maiores inteligências, em que são cobradas de uma maneira diferente, e de abraçar aqueles mais necessitados, aqueles em que a alma haviam feridas que estavam abertas há muito tempo. E eles buscavam a Jesus. E aí eu trouxe uma passagem, até de uma novela, que eu acho fantástica, que fala dessa fé e da relação com Deus. Eu vou colocar agora. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri
que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro, me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Esse vídeo fala dessa mulher admirável, realmente admirável, diferenciada. E para complementar a nossa fala de hoje, a nossa comunicação, né? Para que a gente possa refletir um pouco sobre o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa coletânea de preces. Eu trouxe uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, trazida por um espírito protetor, no ano de 1863, que chama A Fé Transporta Montanhas. Eu trouxe um trecho que fala, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. A gente sabe que nós não nos conhecemos tão bem, não conhecemos as nossas potencialidades. E a descoberta de que há muito a ser descoberto, ela nos anima, porque traz um caminho quase exponencial à nossa progressão, à nossa evolução. Quanto mais humildade trazemos para nos entendermos como humanos, maior o nosso desenvolvimento. Então coloca que a fé existe dentro de nós, essa responsabilidade da fé, e que a confiança em nós mesmos, nas nossas escolhas, quando bem pensadas, nas nossas decisões e inclusive nos nossos sofrimentos, quando entendido e confiado esses momentos de dor, esses momentos de angústia tremenda, esses momentos de ansiedade que tomam conta do nosso eu e da nossa comunidade, são os momentos que nos transformam e nos trazem os aprendizados. Que é entendendo que esse momento passado pela humanidade, individualmente, eu imagino que cada um tenha um problema diferente, genuíno, e que precisa ser resolvido dentro de si, somado à condição social de hoje. Eu espero que a gente consiga reestabelecer a nossa fé, ampliá-la através da meditação, para que a gente possa buscar esse mar de água doce, essa água que vai nos saciar, que está à nossa disposição, que a gente consiga estabelecer a comunicação, que a gente consiga ser uma internet um pouco mais rápida, colocar uma internet um pouco mais veloz na nossa comunicação com Deus, e que ao mesmo tempo em que consigamos nos calar para ouvir, consigamos entender os sinais trazidos por Deus na nossa vida. Eu vou colocar um vídeo complementar para que sirva de reflexão. Aquilo que nós estamos pedindo hoje, aquilo dentre, excluindo os nossos problemas pessoais, como nós pedimos a Deus. Queria desejar a todos vocês, independente do horário que vão assistir aí, se é dia, noite, tarde, uma ótima semana, que sirva de reflexão à sua vida
e que se precisar também possa entrar em contato. A Cláudia, os amigos da casa têm o meu contato, eu estou à disposição, caso queiram conversar um pouco. Um abraço, fiquem com Deus. Es que hay demasiado, ¿sabes? Conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, con youtubers, ser rico. Kuvuga emotoka, okuzimba ennyumba, kwambala obulungi. De mayor, tener una línea de moda. Kubeera kw'abazaire bange emirimu. La Play 4 con el Fortnite. Nenda okusulako okwo walungi, nenda okulyako obulungi. Salir por la tele. Nakulya bulungi. Pediría mucha salud para la gente. Que no hubiese más bullying. Me gustaría ser una superheroína. Pues me gustaría ser youtuber. ¿Ser youtuber? Me gustaría ser sabana. La docta. De la Nintendo Switch. Que una niña que yo quiero de mi clase, pues que me quiera también. Que vuelva mi abuela, poder ir al parque de Harry Potter y hacer el tour yo sola, que todo el mundo aceptara la bisexualidad. Pediría que no hubiera tanta violencia de género. Que la gente recicle. Naenda okujja ku mubiko n'enkinga iro. Naenda n'ojja ku Spain. N'ojja ku Spain. Kuba mugeiga. Hacerme rica. Kuba omugeiga. Ndenese. Si pudiera cambiar uno, cambiaría el de ser superheroína para que ellos puedan cumplir todos sus deseos. Que tengan lo que necesitan. Estaría bien que se les cumplieran los deseos. Comparado con ellos, decimos como que tenemos demasiadas cosas. La gente rica tendría que pasar esto.